Olá, ao meu querido seguidor, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Obrigado por me seguir, obrigado por compartilhar o meu canal. Graças a Deus, nosso canal vem cada dia mais, tendo mais seguidores, o que me deixa feliz e me estimula a preparar as aulas. E a você que hoje me visita, que você acompanhe a aula de hoje, que você acompanhe os ensinamentos que eu vou passar hoje e que você me dê a honra de se inscrever no meu canal. A aula de hoje é uma homenagem a um amigo, a um colega, a um aluno, ao João Paulo de Caconde, que pediu para que eu colocasse o Instagram dele, @JoãoPauloCaconde, que está patrocinando essa aula, que deu o tema da aula para nós falarmos hoje. E agradecer ao João Paulo aí pela força, apesar do trabalho que ele me dá, todas as aulas. É um excelente menino, vale a pena seguir esse menino no Instagram. O tema de hoje é o tema sobre as penas. E nós sempre tivemos preocupação em punir, em reprimir os delitos praticados. E frequentemente na antiguidade a punição era exacerbada, sem qualquer limite, e invariavelmente era aplicada a pena de morte. O acusado ele não era sujeito de direitos, mas sim um mero objeto, sem quaisquer direitos, sem direito de defesa, sem direito de produzir provas, sem direito de defensor, sem direito de se defender, sem direito a recurso, e as penas aplicadas muitas vezes eram desproporcionais aos delitos praticados. Na Bíblia, encontramos talvez o primeiro Código Penal da humanidade, os 10 mandamentos ditados por Deus a Moisés, e depois um código de disciplina ferrenha, como encontramos no livro de Deuteronômio. Invariavelmente, naquela época, o ilícito era punido com a pena de morte, isso quando não se aplicavam severos castigos corporais, como o banimento, o degredo, dentre outros. No Egito Antigo, o poder jurisdicional era exercido pelos sacerdotes, e no Egito eles cultuavam deuses, né? E caso o réu fosse condenado, o sacerdote colocava o seu destino nas mãos da deusa da justiça, e o réu era levado a suplícios corporais e penas capitais. Como traço marcante, tínhamos que o mal praticado pelo réu era oferecido, né, aos sacerdotes, aos totens, como um agradecimento. A vida do condenado era um agradecimento aos totens por um favor concedido ou uma oferenda nos tempos de colheita farta. Na Palestina, já não havia pena de prisão, mas tão somente penas de suplício ou penas de morte. Não havia prisão preventiva, não havia instrução secreta, o réu tinha o direito de defesa e havia, no caso de condenação, um recurso que era julgado pelo Tribunal dos 23 ou pelo Sinédrio, e somente esse recurso era admitido no caso de condenação sem que houvesse unanimidade. No direito romano, nós tínhamos uma divisão entre os delitos públicos e os delitos privados, divisão essa que até hoje existe no nosso ordenamento penal, quando falamos das ações penais públicas e das ações penais privadas. Os delitos públicos eram os crimes praticados contra a segurança da cidade e o parricídio, ou seja, a morte do pai, e os delitos privados, que eram os crimes praticados contra particulares. No primeiro delito, a aplicação da pena era severa e nenhuma garantia era dada ao acusado, ficando a punição a cargo do julgador, que julgava apenas com o polegar. Assim, haveria a sobrevivência do condenado e assim a morte do condenado.
Nos delitos privados, a função do Estado era apenas de árbitro. Ele prestigiava a conciliação entre as partes, a aplicação da pena só em último caso, e aqui temos notícias da primeira aplicação da hoje prestigiada composição ou arbitragem. No direito germânico, nós temos também os crimes punidos com a vingança privada. Para quem não lembra o que é uma vingança privada, é a chamada lei de talião, olho por olho, dente por dente, ou a reparação dos danos causados pelo delito. Também a respeito das penas, quando a igreja começa a influenciar a aplicação da pena, nas priscas eras nós tivemos as ordalhas ou juízos de Deus, que nada mais é do que as provas corporais impostas pelos juízes ao acusado, como prova de água fervente, ferro em brasa. Caso em que, se o acusado conseguisse passar por essa prova, significava que Deus o havia absolvido de seus pecados e, em razão disso, ele era perdoado pela justiça humana. Nós tivemos também uma forte influência do direito canônico, em que o processo e a consequente punição somente poderia ser exercida se fosse aplicada pelos representantes da Igreja. Com o passar dos anos, houve um excesso nessa aplicação da pena e tudo passou a ser heresia, sortilégio, bruxaria. E quando havia heresia, o sortilégio e a bruxaria, invariavelmente a Igreja Católica aplicava a pena de morte. Há uma grande influência do direito canônico nas penas atuais. Por quê? Porque nós temos aqueles religiosos que praticavam um ato contra a igreja, eles ficavam reclusos em penitência. E nós temos hoje a pena de reclusão, que é cumprida na penitenciária. E eles ficavam assim reclusos para expiação dos seus pecados. E a penitência, que deu origem, à penitenciária, ele ficava recluso num local onde ele ficava em silêncio grande parte do tempo, até que ele conseguisse o perdão dos seus pecados. E finalmente, nesse breve passeio pela história, nós temos o processo penal moderno, que culminou com o verdadeiro período humanitário, com uma obra de Cesare Beccaria chamada Dos Delitos e das Penas, que condenou as torturas, os julgamentos secretos, evitando que o juiz agisse como verdadeiro inimigo do acusado, instituindo no processo a fase inquisitória ou de investigação, a fase de julgamento, a fase de produção de prova, preocupando-se com a aplicação de penas que não fossem as restritivas de liberdade, como as multas, reparação de dano, prestação de serviço à comunidade, evitando-se o encarceramento do condenado, que deve ser reservado somente aos criminosos de grande periculosidade. Hoje nós temos uma grande tendência na justiça brasileira de aplicação da chamada justiça restaurativa para aqueles crimes que não há violência ou grave ameaça, como, por exemplo, os crimes patrimoniais, onde nós nos preocupamos mais com a reparação do dano, mais com o ressarcimento do dano, evitando o encarceramento para crimes menores. Daí surge a teoria de Hans Wessel, chamada teoria ou princípio da bagatela, ou princípio da insignificância. E como eu digo, nós vamos estudar junto com vocês. Em primeiro lugar, a nossa Constituição Federal, ela proíbe de forma expressa a pena de morte, somente nos casos de guerra. Ela proíbe as penas ou suplícios corporais, proíbe o banimento e apenas e tão somente garante ao acusado a aplicação de algumas penas. Para isso, eu gostaria que vocês pegassem
o Código Penal de vocês, como se estivéssemos dentro de uma sala de aula e nós estudássemos juntos a matéria. A matéria está no artigo 32. As penas são, primeiro, privativas de liberdade. Segundo, restritivas de direito. Terceiro, as penas de multa. Quando nós falamos nas penas, as penas privativas de liberdade se classificam em duas: as penas de reclusão e as penas de detenção. As penas de reclusão são cumpridas nos três regimes: no aberto, no semiaberto e no fechado. E como eu ensino os meus alunos, a gente sempre usa o número 4. Se a pena aplicada pelo juiz for de 1 dia até 4 anos, o regime inicial será o regime aberto. Se for de 4 anos e 1 dia até 8 anos, o regime inicial será o regime semiaberto. Porém, se a pena aplicada for maior que 8 anos, o crime for hediondo ou ele for reincidente, o regime inicial será o regime fechado. Por que eu dei ênfase no inicial? Porque o nosso ordenamento jurídico visa a ressocialização do indivíduo e ele, cumprindo parte da pena, ele pode sair de um regime mais grave e ir para um regime menos grave. Antigamente, as penas obedeciam a um princípio chamado do duplo binário, onde se aplicava pena e ou mais medida de segurança. Hoje, o sistema adotado é o sistema vicariante, reservando-se a pena aos imputáveis e a medida de segurança aos inimputáveis. Quando nós falamos de penas e falamos dos regimes, nós temos que lembrar que as penas do regime fechado são cumpridas nas penitenciárias, as penas no regime semiaberto nas colônias agrícolas ou industriais e as penas no regime aberto na casa do albergado ou na prisão albergue domiciliar. Quando nós vamos estudar tudo isso que eu falei, isso se encontra a partir do artigo 33 do Código Penal. Então, as penas são privativas de liberdade, que se dividem em penas de reclusão e de detenção, e que nós temos 3 regimes: o regime aberto, o fechado e o semiaberto. Esse sistema é o chamado sistema progressivo, e nós temos que verificar na hora da progressão do regime se ele praticou o crime antes do pacote anticrimes ou depois do pacote anticrimes. Se ele praticou antes do pacote anticrimes, ele deve cumprir nos crimes comuns mais de 1/6 da pena e ter bom comportamento carcerário, e se o crime for hediondo, mais de 2/5 da pena se ele for primário, ou mais de 3/5 da pena se ele for reincidente. Porém, se for praticado pós pacote anticrimes, houve uma alteração no artigo 112, vocês podem acompanhar num vídeo aí no meu canal, o segundo vídeo, que fala a respeito disso, se o pacote anticrimes é uma lei mista, híbrida ou processual. Quando nós falamos das chamadas penas restritivas de direito, eu ensino para os meus alunos 2 situações. Primeiro, a pena restritiva de direito vai substituir a pena privativa de liberdade. Primeira condição: nos crimes culposos, qualquer que seja a pena, ele tem direito à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Num segundo momento, se ele foi condenado
a um crime doloso sem violência ou grave ameaça, cuja pena máxima seja até 4 anos, ele pode ter esse direito da pena restritiva de direitos, que são as seguintes: a prestação pecuniária, que é uma indenização ou um valor dado à vítima, a perda de bens ou valores para o Estado, a prestação de serviços à comunidade, a interdição temporária de direitos e a limitação de final de semana. Então é muito importante que na hora da sentença, você, advogado, você, advogada que acompanha meu canal, verifique o quanto de pena que foi aplicada pelo juiz e postule que essa pena seja substituída por uma pena restritiva de direitos. Como é que funciona? Se a pena foi aplicada e é até 6 meses, o juiz pode aplicar apenas a pena de multa. Se a pena for de 6 meses até 1 ano, uma pena de multa ou uma pena restritiva. Se a pena aplicada for superior a 1 ano, uma multa e uma restritiva, ou 2 penas restritivas. É importante dizer para vocês que, muito embora não conste aqui no Código Penal, existe sim a possibilidade de detração nas penas restritivas de direito. E só lembrando para vocês, a detração é o desconto na pena final do tempo que o réu ficou preso provisoriamente. Se ele ficou preso preventivamente, temporariamente ou em flagrante, esse tempo que ele ficou preso provisoriamente é descontado da pena final e isso é a detração. A remissão, com C cedilha, é o desconto da pena dele pelo trabalho ou pelo estudo. Então, quando ele trabalha na unidade prisional, quando ele estuda na unidade prisional, ele tem o direito também de ter a remissão. Quando nós falamos, por fim, da pena de multa, a pena de multa consiste no pagamento do fundo penitenciário de uma quantia fixada entre 10 até 360 dias multa. O valor desse dia multa, ele não pode ser inferior a 1/30 do salário mínimo e nem superior a 5 vezes este salário. O pagamento dessa multa deve ser feito no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado e o condenado ele pode requerer o parcelamento dessa multa junto ao juízo da execução penal. Quando nós falamos a respeito disso, antigamente, essas questões das penas de multa, o juiz poderia converter 10 dias multa em 10 dias de prisão. Hoje não. Hoje, o artigo 51 é expresso. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução, e não mais através de ação pelo procurador do Estado. E será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas da dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. E a grande questão que nós falamos hoje é a questão da ressocialização do indivíduo. Quando o acusado ele é primário, vocês podem observar que geralmente ele começa a pena no regime aberto, geralmente ele tem alguns benefícios, por exemplo, na Lei 9.099 de 95, ele tem o direito à transação penal, à suspensão condicional do processo, no processo penal o acordo de não persecução penal. Muitas vezes, quando não couber a pena, a substituição da pena restritiva de direitos, ele tem direito ao sursi,
né? E muitas vezes ele tem direito, né, a alguns benefícios, né, como a anistia, a graça, o indulto, que não se aplicam aos chamados crimes hediondos. Então, hoje, nós temos uma justiça punitiva, uma justiça de Kant, ou seja, é o mal pelo mal. E, na verdade, nós temos hoje uma população carcerária que beira 35% dos presos aguardando julgamento. E, para isso, foram instituídas medidas cautelares alternativas à prisão do 282 do Código de Processo Penal e que devem ser requeridas pelo advogado. Deve ser requerida fiança, deve ser requerida a questão do monitoramento eletrônico, deve ser requerida a fiança, a redução da fiança. Mas quando ele passa a ser reincidente, a situação muda. Por quê? Porque o regime passa a ser fechado. Ele perde o direito da substituição da pena. A detração, ela vai continuar a mesma coisa. A remissão vai continuar a mesma coisa. E lembrar vocês que nos crimes hediondos da Lei 8.072/90, o regime inicial nos crimes hediondos é o regime fechado. E ele, dependendo da situação, tem que cumprir mais de 2/5 ou mais de 3/5, né, se foi praticado antes do pacote anticrime, ou 50%, 60%, 70% depois do pacote anticrime, para conseguir a progressão de regime. Necessário se faz que alguns crimes de pequena monta, e nós temos vários aqui no Código Penal, e eu poderia citar para vocês, muitas vezes, crimes que muitos alunos sequer ouviram falar, né? Por exemplo, a questão de calúnia, de injúria, de difamação, essas questões de expor a pessoa a perigo, né? Contágio venéreo, saúde de outrem, né? A própria questão da ameaça, da rixa, né? Violação de segredo, perturbação de cerimônia religiosa, usurpação. E fazer uma observação importante, né? O legislador bem andou ao colocar o estelionato como sendo um crime de ação penal pública condicionada, porque o estelionato é um crime de mão dupla, onde o estelionatário está de má fé e a vítima também está de má fé. Agora, o que vem? Aonde as penas são executadas? Elas são executadas em uma vara especial, em uma justiça especializada, regidas por uma lei especial. Elas são regidas pela Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, e são executadas perante o juízo da Vara das Execuções Criminais. Os pedidos de detração, remissão, progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, anistia, graça, indulto, devem ser formulados lá na Vara de Execução Penal. E quando deferidos ou indeferidos, existe um recurso específico. Nunca se esqueça, a lei especial revoga a lei geral. E muitos códigos colocam no 581 revogar o livramento condicional e acabam entrando com recurso antidistrito. Não. O recurso cabível é o recurso de agravo, mas o juiz acaba recebendo o recurso em sentido estrito como se fosse recurso de agravo pelo princípio da fungibilidade, para não prejudicar o acusado. Então, para você que está estudando, são essas as minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí, né, de acompanhar, fazer mais uma vez a propaganda do João, né? João Paulo @caconde, né? E eu sou um professor daqueles professores antigos, né? É o giz, é a lousa, é o código e é a saliva.
E eu gostaria que vocês, quando fossem estudar, né, não estudem lendo apenas. A leitura é importante, muito importante, mas a leitura conciliada, a leitura da lei, as anotações e, posteriormente, a busca da doutrina, a busca da jurisprudência, né, a busca de maiores entendimentos. É assim que eu faço desde quando comecei a dar aula, é assim que eu faço com 30 anos de advocacia e é assim que eu faço desde quando comecei a ministrar as minhas aulas na graduação, na pós-graduação, né, sempre ensinando os alunos a procurar. Nunca se esqueça que o seu código tem um índice remissivo, tem as súmulas no final do código que te auxiliam muito na hora do exame da ordem, na hora dos concursos públicos. Espero que essas dicas tenham sido úteis, que vocês tenham conseguido aprender a matéria. Um grande abraço a vocês e até o nosso próximo encontro. Deus está com você todos os momentos. E às vezes aquela brisazinha que passa perto da sua orelha é Deus dizendo para você: eu estou com você, filho, e jamais te abandonarei. E eu estava lendo uma história engraçada, estava lendo, não uma história, eu estava estudando a Bíblia. Mais de 8.000 promessas de Deus foram feitas na Bíblia. E todas essas promessas Deus cumpriu. E Ele há de cumprir a promessa na sua vida também. Que Deus te abençoe. Grande beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, nesse canal. Grande beijo para você, grande abraço, fiquem com Deus.